Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. RSCT11, o RECT11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário do setor de tijolos, ele é um fundo imobiliário do setor de lajes comerciais. Este é um fundo que foi lançado em abril de 2019, é um fundo de base R$100, a BRL Trust é a gestora, mas a RECT é praticamente quem comanda o fundo, tá? Porque é o consultor. Ele tem mandato híbrido e ele tem uma liquidez mediana, próximo de 500 mil, está negociando em média 485 mil por dia. Ele é um fundo para investidores em geral, os usuários do site dão nota 3 de 5 e ele faz parte do IFIX com 0,42%. Em termos de cota, esse fundo conta atualmente com mais de 8 milhões e 500 mil cotas. Em termos de PVP, esse fundo está sendo negociado a um PVP de 0,55. Isso indica que o fundo está 45% mais barato do que ele vale. Então note, atualmente o patrimônio do fundo é de 798 milhões, só que o mercado está aceitando pagar apenas 436 milhões. Então veja, é um fundo de base R$100, cuja cota atualmente vale R$ 93, só que o mercado está aceitando pagar apenas 51. Tendo janeiro como referência, esse fundo conta com mais de 77 mil cotistas. Aqui a gente vê, né, a negociação do fundo atualmente em 51, mínima de 50 e máxima de 61. Então o que a gente observa? Desde que o fundo veio a mercado, ele vem sofrendo um pouco. Então, ele veio a mercado antes da situação pandêmica. Eu vou traçar aqui a linha dos R$100, né, que seria o VP teórico do fundo. E quando ele veio a mercado, ele ficou lateralizado, próximo ao 100 durante um período. No final de 2019, o mercado estava muito eufórico e esse mercado chega a ser negociado a R$125. Vem a situação pandêmica, joga as cotas do fundo para R$80, o fundo dá uma recuperada, fica ali a mais ou menos 90, depois volta ao seu VP, só que de agosto de 2020 para frente começa a queda desse fundo. Só que um cuidado que eu quero que vocês tenham é o seguinte, observe, será que esse aqui foi o único fundo do mercado que caiu, ou isso foi uma situação que aconteceu com todo o mercado? Os fundos de lajes, todos eles, sem exceção, sofreram muito. Então hoje o PVBI, talvez o Vino, são fundos que vêm sofrendo um pouco menos. Mas até mesmo o HGRE, vários fundos de lajes puros aí vêm sofrendo bastante. Então desde mais ou menos o mês 11, o fundo de 2021, né? O fundo veio numa decrescente, eles possuem uma reação no mês 10 de 2021, mas ainda assim voltou a cair novamente. De novo, ele esboça uma tentativa de recuperação do mês 7 do ano passado para cá, e agora ele vem em movimento de queda, e mais ou menos do início do ano, né, para cá, ele está lateralizado nessa faixa de 50 e poucos reais. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, que eu trago algumas formas de apoio gratuito ao nosso canal. Se você gosta do nosso trabalho, se você gosta aqui e quiser ajudar, considere deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sino. Tudo isso ajuda muito o nosso canal aqui a continuar crescendo e continuar entregando resultado para vocês. Comenta para nós se você conhece esse fundo imobiliário, a gestora, se você tem ele no seu portfólio, você conhece os imóveis que esse fundo possui? Comenta aí para nós, que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Nós temos dois canais secundários que a gente está tentando chegar a 1000 inscritos, o Amu Dicas, que está quase lá, e eu acabei de criar o canal Amufi Infra, que vai falar só sobre fundos de infraestrutura. Então se vocês quiserem ajudar esses canais, considere ir lá e se inscrever. E os nossos 4 canais estão presentes em outras plataformas. Considere nessas plataformas, seguir, se inscrever, tudo isso ajuda muito. Então aqui a gente vê as entregas do fundo. Um dos motivos para esse fundo não estar sofrendo enquanto outros fundos já sofriam é isso aqui, ó. Quando ele veio ao mercado, ele veio com a promessa de entregar muito rendimento. Então ele estava entregando até acima de 90 centavos lá nos anos de 2019. Chegou a fazer uma entrega extraordinária acima de 1,50. Só que depois o padrão de entrega do fundo foi começando a cair. Ele tinha uma RMG alta de um imóvel. Além disso, um grande locador saiu de mais de 50% do imóvel e ele pagava um valor alto na época. Que era vivo, tá? Então tudo isso foi impactando para que o fundo diminuísse o que ele entregava. Então saiu de patamares de 90, ficou na faixa de 80 e poucos centavos, caiu para mais ou menos 70 e poucos centavos. Durante o ano 2021 já começou a beirar próximo de 60, até um pouco menos. Durante o ano de 2022 caiu ainda mais e ficou no patamar de mais ou menos 50 e poucos centavos e ele estabilizou-se nesse patamar. O último dividendo anunciado foi de 54 centavos. Esse fundo já passou por 7 subscrições e a última ocorreu em maio a junho de 2022. Inclusive é o seguinte, esse é um dos pontos que me desapontou com o fundo. Então note,
As subscrições que ele fez antes, ó, R$100 a quinta, R$85, ou seja, já fez uma subscrição abaixo do seu valor patrimonial a sexta, e a última foi uma subscrição mais barata ainda, ele fez a subscrição a R$57. Ainda que ele tenha captado só 20 milhões, né? Mas ainda assim, foi uma subscrição muito abaixo do seu valor. Essa outra aqui, ó, ele tentou captar 200 milhões. Aqui foi frustrado, ele não conseguiu captar tanto, justamente porque na época ele chamou uma subscrição abaixo do seu valor patrimonial. Nesse slide aqui, a gente vê com exatidão as entregas. Ó. Então, ele ficou estabilizado no patamar de 50 centavos um bom tempo. E agora, dia 7 de fevereiro, ele pagou no dia 14 de fevereiro 54 centavos. Na época, a cotação estava a R$52, o que para esse valor indicava um yield de 1,04. E esse fundo, nos últimos 12 meses, está com 11,77% de yield acumulado. Agora vamos lá, o que acontece? Esse dividendo de 1%, de 11% aí, é se a pessoa tiver comprado esse fundo nesses patamares de desconto, de 60%, 50%, tá? Quem tem esse fundo na base 100, o dividendo que ele está recebendo é 0,5%, pouco mais de 6% ao ano. Então aí que tá? Se você entender que esses valores são preços bem interessantes, então o fundo agora está entregando um rendimento bem interessante. Vamos à frente aí. Nesse slide a gente vê que alguns institucionais têm posição no fundo, o VGHF aí detém 0,8% das cotas do fundo, o ITIT com mais 0,15%, o RECX com mais 0,14% e ainda temos outros institucionais com posição pequena aí no fundo. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, aqui eu trago algumas formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se você gosta do nosso trabalho e quiser apoiá-lo, considere fazer uma doação para o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação de qualquer valor é muito bem-vindo. Muito obrigado a todos vocês que ajudam e colaboram. Nós temos também clube de membros no canal Amufiagro e Amuinvest. Considere se tornar membro dos nossos canais a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Acho que é um valor bem baratinho, mas que para o canal faz muita diferença. Você se tornando membro, você tem vários benefícios. Por exemplo, esse vídeo está sendo gravado com mais de uma semana de antecedência. Então você tem acesso antecipado a vídeos, participa do nosso grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. E por fim, eu tenho uma novidade. Eu elaborei um e-book, Introdução aos Fundos Imobiliários. Tem bastante conteúdo. Apesar de ser algo de fácil entendimento, ajuda muito quem está no início dos estudos, até mesmo quem já investe há algum tempo, tá? O valor é muito acessível, ele é bem baratinho. Então, se você quiser apoiar o nosso trabalho, considere comprar esse e-book. Mesmo que você já saiba, se você quiser ajudar o nosso canal, considere comprá-lo. Ou considere comprar e você presentear um amigo, um parente, alguém que pense em estudar, né? Então, é um valor bem acessível, baratinho, mas que ajuda muita gente. Até o final de fevereiro, com o cupom AMU20, você ainda tem 20% de desconto na compra do e-book. E quem é membro me chama no privado, que eu tenho um cupom de desconto ainda maior para os membros. Vamos à frente aí. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial e a gestão assim, vamos lá. Eu sou cotista desse fundo na minha carteira fechada. Não fosse essas questões de emissão abaixo do VP, eu traria esse fundo para o meu portfólio público e com certeza estaria alocando tranquilamente nesse fundo. Na minha carteira fechada, eu parei de alocar por causa dessas situações do gestor. Para mim, eles são um ótimo gestor, eles fazem um trabalho excelente, eles têm feito um trabalho assim, sabe, tudo ótimo. O meu único ponto é essa questão de emissão abaixo do VP, que para os meus critérios, para as coisas que eu elenco, isso é muito importante. Então, por mim, atualmente, esse fundo está de molho, eu não pretendo mais continuar comprando. Mas eu ressalto que, fora isso, todo o resto é algo excelente na minha humilde opinião. Então vamos lá. O fundo chegou naqueles momentos de crise ficar com mais de 30% do seu portfólio vago. A gente vê essa vacância alta no HGRE, que é um fundo das melhores gestoras, no próprio fundo, para mim, que é um dos melhores do mercado, o HGLG, a vacância lá também está alta. Então a vacância é algo que vem assolando os fundos aí, os fundos de tijolos. Então, note que isso é algo que infelizmente está sendo algo normal em razão da nossa macroeconomia aí. Mas a gestora fez um ótimo trabalho e conseguiu reduzir essa vacância de 30 e tantos por cento para na faixa de 10%, 12%. A gente vai ver com exatidão dentro do relatório. Então ele teve algumas devoluções aqui. Eu não vou ler um por um as devoluções e as novas alocações, mas qualquer coisa você pausa o vídeo aqui e olha com atenção. Ó. Devolução, nova alocação, eles têm 22 centavos de resultado acumulado, eles estão começando a fazer caixa. E eu acho que nem seria interessante eles distribuírem esse caixa aqui, justamente para começar a pagar as dívidas que o fundo possui. Locação de passos vagos, depois esteve locação. Então, assim, apesar de tudo,
o fundo vem fazendo um bom trabalho e diminuindo gradativamente aí a vacância do fundo. Nesse slide, a gente vê a respeito do portfólio do fundo. Então, note, o fundo tem um portfólio total atualmente de 992 milhões, quase 1 bilhão de patrimônio. Em imóveis, seus imóveis valem 952 milhões, ele tem dinheiro parado em caixa aí, 17 milhões, ele tem outros ativos aqui, que provavelmente seria CRIs aí, de 23 milhões. E aí esse fundo, ele tem dívidas, ele tem alavancagem. Então ele tem 189 milhões de dívida e mais outras dívidas aí de 5 milhões e 200. Como que são essas dívidas de 189 milhões? Ó? Ele tem 3 CRIs, ó, o CRI barra 1, CRI barra 2 e o CRI Evolution. O CRI barra 1, 84 milhões. Ele vence em julho de 34. O CRI barra 2, 38 milhões, vence também em julho de 34. E o CRI Evolution, 67 milhões, vence em dezembro de 34. O que acontece, pessoal? Isso é um defeito dessa gestora, mas da grande maioria das gestoras. Eu acho que isso aqui, ó, a alavancagem, a dívida da gestão, ela deveria ser mais clara. Como assim, Amu? Ela deveria trazer, por exemplo, por que esse fundo vem sofrendo? Esses valores altos aqui, ó, de 80 e tantos milhões, 30 e tantos milhões, 67 milhões, esses valores altos, eles precisam ser pagos. Só que eu acho que todas as gestoras que têm dívida, que têm alavancagem, elas deveriam trazer de forma clara no seu relatório, beleza, quando que eu tenho que pagar e de que forma eu tenho que pagar. Porque se isso aqui, não é o caso do RECT, tá? Mas se isso aqui fosse diluído e tivesse dentro da capacidade operacional do fundo, por exemplo, tá? Vou fazer uma conta bem besta, mas não é assim que faz. Mas vamos supor, nós estamos em 2022, vamos supor que sejam 150 meses. Então isso aqui, ó, 84 milhões dividido por 150 meses. É como se ele tivesse que pagar 560 mil por mês. De novo, não é assim, porque às vezes ele tem que amortizar ali 10 milhões, depois ele tem que amortizar 15 milhões. Então, a forma como o fundo tem que pagar essa dívida, para mim, deveria ser mais clara. Porque aí você entra no fundo ciente que o fundo ou vai ter que vender ativos, ou vai ter que fazer subscrição, se essas formas de pagar a dívida não estiver dentro da capacidade operacional do fundo. Não sei se eu me fiz entender. Vamos ver na prática o que é que esses 189 milhões aqui estão representando frente ao patrimônio total do fundo. A gente pega aqui, ó, 189 milhões vezes 100 dividido por 992. Então, a alavancagem do fundo atualmente está na faixa de 19%, o que para mim é totalmente aceitável. Até 30% de alavancagem seria o limite ali para mim, é algo que eu vejo como tranquilo. Inclusive o fundo tem conseguido dar uma diminuída nessa alavancagem dele. Eu espero que eles consigam ou vender imóveis ou fazer subscrições aí para diminuir ao máximo essa alavancagem que o fundo possui. Aqui a gente vê os imóveis que o fundo possui e como que está a sua taxa de ocupação em cada um dos imóveis. Não vou ler todos para vocês aqui, mas um ponto que eu quero destacar é o seguinte, ó, Barra da Tijuca é um imóvel duplo A, ele está 92% ocupado. O Canopus é um imóvel padrão A, ele está 73% ocupado. Tem vários fundos 100% ocupados e alguns com um pouco de vacância aí. E aqui ao lado, se você quiser estudar mais a fundo o fundo, né, você consegue ver tanto os locatários e também o prazo de vencimento dos contratos que esse fundo possui. Ó. Note que nós estamos em 2023, ó, 2026 tem contrato vencendo, 2024, 2023, 2024. Então, durante esse ano nosso, o ano que vem, tem alguns contratos vencendo aí, né? Esse é um ponto de atenção que tem que ter em relação ao fundo aí. Aqui a gente vê um por um dos imóveis e o que eles representam frente ao portfólio, tá? Então, tem imóveis lá que representam 28%, 25%. Outro ponto que me chama a atenção é isso aqui, ó. Por que eu acho que esse é um bom fundo? Esse fundo só tem imóveis de padrão A, duplo A e triplo A. Então, para mim, poxa, são imóveis de altíssima qualidade. Agora, o que é o ponto negativo? Os imóveis não são nas melhores regiões de cada local. Então, dito isso, caso o fundo sofra com vacância, que é o caso dele, ele pode demorar um pouco mais para conseguir locar esses imóveis, tendo em vista que como é que acontece? Geralmente, os melhores lugares são preenchidos primeiro, depois os lugares secundários e assim por diante. Então, como os imóveis desse fundo são de padrão secundário ou até terciário, pode ser que eles demorem um pouco mais para conseguir diminuir na vacância, tá? Em razão de imóveis que ficam em regiões mais privilegiadas. Um ponto que chama atenção, que cada vez mais eu tenho tentado chamar a atenção nesse sentido, é isso aqui, ó. Elo Participações é 13% das receitas do fundo. Então, a gente tem visto recentemente, por exemplo, o vídeo caso das Americanas. Tinha fundos que tinham exposição a Americanas 2%, outros 4%, outros 7%, outros 30%.
Então, quando você tem uma alta exposição a um único inquilino, isso é um risco que você tem que considerar. Imagine que a Elo não renove com fundo, ou que a Elo fique inadimplente, ou que a Elo venha a ter falência, coisas nesse sentido, pode impactar em 13% as receitas do fundo. Então isso é um ponto de atenção. Agora, para fundos de tijolos, infelizmente, não tem como isso ser tão dilutivo assim, principalmente para fundos no início como eles estão. Então eu acredito que com o passar do tempo, os inquilinos do fundo representem cada vez menos, pelo menos é o que eu espero, né? Mas, ainda assim, é um ótimo portfólio e também uma ótima exposição por inquilinos, na minha humilde opinião. Outro ponto de atenção que tem que se observar aqui, ó, é sobre taxa de ocupação. O fundo está 87% ocupado e ele está com 12% de vacância, chegou a ser mais de 30 e tantos por cento, e o fundo possui uma RMG aí de 12,2% de RMG. Se eu não me engano, essa RMG do fundo vai acabar lá para outubro desse ano. Então tem que ficar atento para ver como que o fundo vai conseguir se comportar quando acabar essa RMG aí. Dos contratos do fundo, 69% são corrigidos pelo IGPM e ele tem ali 31% corrigidos pelo IPCA. Antes ele não tinha esse gráfico, ele passou a trazer para mim, isso aqui é excelente. Como eu mostrei para vocês lá atrás, já dava para saber que alguns contratos venceriam em 23 e 24, né? Então nos próximos 12 meses, 4% dos contratos do fundo vão vencer. Entre 1 ano e 2 vai vencer 17%, ou seja, mais um ponto de atenção, caso você opte por se posicionar nesse ativo e comprar esse ativo. Isso aqui é um ponto de atenção porque, se os inquilinos optarem por sair do fundo e não renovarem, pode causar uma vacância aí de mais 17% para o fundo. Além disso, 11% vai vencer entre 2 e 3 anos e 68% vence a partir de 3 anos. Aqui a gente vê o DRE do fundo, tá? Esse fundo cobra de taxa de administração 0,17 e, como eu disse, ó, o consultor, que é a RECT, o consultor aí, ele cobra 1% de taxa de consultoria. Então, praticamente quem manda no fundo acaba sendo o consultor aí. Vamos ver o que essas despesas representam frente às receitas. Isso aqui já foi visto lá atrás, ó, que ele tem um acúmulo de reserva de 22 centavos, quase 23 centavos. Em janeiro, o fundo teve como receitas aí, ó, 5.544.000, teve uma multa de 115 mil, despesas financeiras com propriedade, ó, alavancagem 2.200.000, despesas operacionais com propriedade 167 mil, e aí a taxa do fundo é isso aqui, ó, despesas operacionais 1 milhão. Então a gente vai ver o que esses 1 milhão aqui estão representando frente aos 5 milhões e 500 que o fundo receitou. Lembrando que para mim, o máximo que eu me sinto confortável é 15% de taxa. Então vamos ver o que as despesas do fundo estão representando aí. 1.007 vezes 100 dividido por 5.544. Então em janeiro, as despesas do fundo estão representando ali 18% acima dos 15% que seria aceitável para mim. Esse aqui é mais um ponto negativo que eu vejo do fundo. Então, primeiro ponto, fazer subscrição abaixo do VP, e atualmente as taxas do fundo estão muito caras. Então, isso aqui é um ponto também que seria um impeditivo de eu continuar investindo nesse fundo. Vamos ver se no acumulado dos últimos 12 meses a taxa diminui um pouco. Por quê? Às vezes é comum, num mês ou no outro, ter uma disparidade, né, de valores. Então, ó, no acumulado dos últimos 12 meses, o fundo teve despesas aí de 11 milhões e 200 e ele receitou 63.900. Então, vamos ver o que esses 63 milhões aqui representam, né? E ver se as despesas estão próximo ou abaixo dos 15%. Vamos lá. 11.237 vezes 100, dividido por 63.992. Então, nos últimos 12 meses, as despesas realmente estão nessa faixa de próximo de 18%. E aí, isso aqui para mim é um ponto muito negativo. Eu acho que em momentos que o fundo vem sofrendo, acho que a gestão deveria sofrer com os fundos também. Lógico que eu tô de fora, né? Não é fácil eu estar de fora e ficar falando essas asneiras que eu falo. Mas se quando o fundo ganha muito, os gestores devem ser recompensados por isso, quando o fundo ganha menos e sofre, eu acho que os gestores deveriam ser penalizados e ganhar menos também. Então, para mim, nesses momentos que o fundo está sofrendo, o gestor deveria sim ganhar muito menos. Lógico que tem que ter um valor mínimo a ele ganhar, mas eu acho que não é justo nesse momento que os rendimentos estão caindo, o gestor continua ganhando do mesmo jeito. Eles ganham do mesmo jeito, entende? Então, enfim, é somente o que eu acho. Aqui o fundo traz uma projeção dos seus recebimentos. Eu vou até voltar aqui para vocês observarem, ó. Os recebimentos do fundo, ó, ele vinha receitando 4.600.000, 4.900.000, 5.400.000, ó. 5.200 e ficou mais ou menos nessa faixa, 5.500, 5.500, 5.500, 5.500. E nesse próximo slide a gente vê uma projeção do fundo. Então ele projeta que para fevereiro ele vai conseguir oferir 5.800, março 5.800,
Abril, 5.900. Então ele vai conseguir ter uma melhora até agosto, ó, 6 milhões. E de agosto para frente meio que dá uma queda, 5.9, 6 milhões. Então vamos ver se o fundo consegue realmente chegar próximo desse valor. Porque se ele conseguir melhorar um pouco mais, isso vai fazendo uma pressão um pouco menor nas receitas do fundo, né? Vamos aguardar para ver se ele consegue melhorar um pouco as suas receitas aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do RECT são somente essas informações. Eu gostaria de reforçar as formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Considere fazer uma doação para o Pix do canal. Considere se tornar membro dos canais Amufiagro, Amuinvest. E considere comprar o nosso e-book. Ele é um valor muito acessível. Considere ajudar o nosso trabalho, presentear um amigo. E até o final do mês, com o cupom AMU20, você ainda vai ter 20% de desconto. E se você for membro, ainda tem um cupom exclusivo para membros com desconto ainda maior. E nesse vídeo aqui, considere deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sino. São formas gratuitas de ajudar o nosso trabalho aqui e continuar nos apoiando. Comenta para nós se você conhece esse fundo imobiliário. Você teria cotas desse fundo imobiliário? Você acha que a gestora é uma boa gestora? Comenta para nós, seu comentário é muito importante. Durante o vídeo já fui falando a minha opinião. Eu sou cotista desse fundo na minha carteira fechada, não tenho intenção de ser na carteira pública. E até mesmo na carteira fechada o fundo está de molho. Essa questão da taxa ficar cara, da gestão ficar fazendo subscrições abaixo do VP, são situações que, querendo ou não, prejudicam o fundo. Eu sei que às vezes não é culpa da gestão, porque foram situações macroeconômicas que prejudicaram o fundo, mas ainda assim, né, eu não vejo como sendo benéfica essa questão de ficar emitindo abaixo do VP. E saibam mais, se a situação do fundo não melhorar, de duas uma, ou ele vai ter que vender imóveis, ou ele vai ter que fazer novas subscrições, e atualmente só tem como fazer subscrição abaixo do VP. Dificilmente ele vai conseguir fazer uma subscrição com valor alto. Enfim, considere ir lá nos nossos canais secundários e nos ajudar. O Amu Dicas, a gente precisa chegar a 1.000 inscritos, estamos quase chegando. E o Amufi Infra é um canal novo que vai falar só sobre fundos de infraestrutura. Também considere ir lá e se inscrever. O link desses canais está no comentário fixado. Considere também ir nesses nossos 4 canais, nessas outras plataformas, se inscrever, seguir, comentar. Ajuda demais o nosso trabalho. Obrigado a vocês que colaboram conosco. Como eu disse, gostaria de agradecer vocês imensamente, né? Ao final do vídeo aqui eu vou deixar passando vários slides com as fotos dos imóveis, né? Com a foto dos ativos. Eu gostaria de agradecer novamente, né? Enfim, eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... Fui!